Aleluia! Quantos estão animados para ouvirem a palavra, para podermos ser alimentados pela palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje quero compartilhar com vocês um tema que permeia toda a Bíblia Sagrada, que é sobre promoção, a promoção, né, na visão, na perspectiva da Bíblia Sagrada. Senhor Jesus, obrigado, Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento de estarmos aqui. Senhor, que a Tua Palavra possa criar em nossas vidas, em nossos corações, raízes, que elas possam ser, Deus, firmadas como na rocha, Pai. Senhor Jesus, que elas venham a gerar frutos em nossas vidas. Que o temor do Senhor seja sobre nós. Ó Deus, nós declaramos que a Tua Palavra, ela gerará em nós conhecimento, crescimento, amadurecimento, para a honra e glória do Senhor. E nos promoverá, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre a promoção, graduação. Nós temos diferentes tipos de graduação. Todo mundo conhece as graduações aí de ensino fundamental, ensino médio. A gente entra para uma faculdade, se entrega por anos fazendo trabalhos, não é assim? Estudando, provas, TCC, até a gente conseguir ser graduado. Seja para alguma outra função, a função para você estar ali graduado, seja em uma patente militar. Todas essas questões envolvem graduação, envolvem uma promoção. Então a palavra também nos mostra que em todos os momentos, há uma maneira de Deus trabalhar com seus filhos, de Deus trabalhar conosco. E essa maneira como Deus trabalha é introduzindo testes a nós. E cada teste nos traz direito à promoção e uma graduação. Amém? Então, existem vários tipos de testes, né? Assim, quando a gente pega na Bíblia e a gente vai ver cada história, cada homem, cada mulher de Deus, cada situação como foi feita, a gente pega e olha para o livro de Esther, como que ela foi provada e aprovada, como que ela foi preparada ali por aquele homem que era o seu tutor, e ela soube se apresentar diante do rei, trazer as suas causas. E a gente consegue observar pessoas que foram desaprovadas. A rainha Vasti, a esposa do rei, né, ela foi destituída do seu cargo, ela foi reprovada. O rei chamou para que ela estivesse ali numa ocasião de festa, e ela fez o quê? Recusou sua presença para a maior autoridade de toda aquela nação, mediante todo o povo que estava ali naquele festejo, desonrando o pedido do rei. E ela foi o quê? Destituída. Então, toda a palavra nos traz direcionamentos para promoção, para graduações. Mas na palavra, na Bíblia também nos mostra que há uma graduação que você recebe no Senhor, para a qual você será graduado assim que aprovado, mas que você não pode se preparar. Não porque a gente não está se preparando todos os dias, mas é porque ela não tem um aviso prévio. Então, olha que interessante. Sabe aquela prova, aquele teste, que você não sabe quando irá acontecer? E muitas vezes você não sabe que ele está acontecendo? Todo mundo entende um teste assim? Você não sabe quando é a prova, e nem mesmo sabe se você está fazendo aquele teste. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos aqui têm funcionários ou colaboradores que às vezes você testa aquele funcionário sem ele saber que está sendo testado? Alguém aqui já fez isso? Talvez você vai lá e faz uma coisa de forma proposital para ver como que aquela pessoa vai agir. Às vezes você está entrando num relacionamento, um homem com uma mulher. E para você ter certeza se você está disposto a namorar, ou se você está disposto a fazer o próximo passo, noivar, ou se você está disposto a fazer o próximo passo mais sério de uma promoção de outro nível, do casamento, às vezes você faz o quê?
alguns testes. E a pessoa nem sabe que você está testando ela. Sim ou não? Então, verdade, se você está casado hoje, você passou em todos os testes, né? Um com o outro ali. Então, olha que interessante. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou assim, Davi, teve uma vez que eu comecei a trabalhar com um determinado senhor, e esse homem foi lá, estava muito frio, eu não tinha levado blusa para poder me agasalhar, e esse homem virou para mim e falou assim, era um homem muito rico, e falou assim, não, usa aqui meu agasalho. Aí ele, não, usa, cara, usa, eu estou te dando para você usar. E eles estavam começando um relacionamento comercial. Ele colocou, na hora que ele chegou ali, indo para casa, colocou a mão no bolso, ele notou um volume maior de dinheiro, tinha ali R$ 5.000, em dinheiro em espécie. E ele falou assim, Davi, eu estava iniciando o trabalho com aquele homem, e eu tenho certeza que ele me ofereceu a camisa, não porque estava frio, porque ele também estava sem camisa, mas porque ele estava me testando. Eu tenho certeza, Davi. Então, quantas vezes nós somos testados, sem saber que estamos sendo testados? Ou quando é que esse teste vai vir? Quem já viu o Aprendiz com Roberto Justus? Vários testes que às vezes são feitos ou eram feitos ali, sem que os testados estivessem ali sabendo, opa, isso aqui ele está fazendo só para ver a nossa reação. Então Deus também tem testes assim para conosco. Alguns testes são de praxes, tipo Davi com Golias, já sabia que o Golias estava ali. Esses testes não. Esses testes são os mais importantes, sabe por quê? São aqueles que nem mesmo sabemos que estamos fazendo e manifestamos nesses testes o nosso verdadeiro caráter. É aquela famosa história e máxima de que você é o que é quando ninguém está te vendo. Não é assim? Quando ninguém está te vendo, quando você está sozinho, o que você consome? O que você vê? O que você faz? Como você vive o seu tempo? Porque eu aprendi uma frase que hoje é uma frase que me norteia. Dona Neuza, eu não sou o que eu acho que eu sou. Porque às vezes eu acho que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou... Às vezes eu acho que eu sou muita coisa. Mas eu sou o que eu faço. Entende? Então, todos nós não somos o que pensamos que somos. Às vezes nós pensamos de nós, na verdade, mais do que realmente somos. Às vezes pensamos até menos do que realmente somos. Mas nós somos não o que pensamos ser, nós somos o que fazemos. É por isso que amar a Deus não é o ato de expressar em palavras, eu te amo, Deus. Amar a Deus não se resume no ato de falar, Deus, eu te amo, Senhor Jesus, o Senhor é tudo para mim. Não, isso não é amar a Deus. Amar a Deus é o que você faz. Mas não o que você faz comprando Deus, dando uma oferta maior. Não o que você faz comprando Deus, tentando jejuar e negociar. Não. Mas o que você faz com aquilo que Ele te deu de mais precioso, a sua vida. Tem muita gente dentro da igreja que fala que ama a Deus, mas não ama. Isso vale para o pastor, para bispo, para apóstolo, querubim. Então, nesses testes, que você não se prepara, porque você não sabe que está sendo testado, você não pode pegar a Bíblia e ficar pronto para abrir, porque, opa, estou nessa situação, então deixa eu ver, eu vou agir assim, eu vou agir assado. Não. Então, existem vários tipos de teste, e esses são os que normalmente vão nos trazer os maiores níveis de promoção, os maiores níveis de confiança. E os maiores testes que determinam o nosso futuro não são os testes de sucessos ou fracassos, mas são os testes da medida da presença, medida da glória, medida da responsabilidade, sobre a qual podemos viver sem que isso nos esmague, sem que isso nos gere prejuízo, sem que isso faça se elevar o nosso coração. É por isso que nós precisamos entender que o quanto Deus confia em nós está diretamente ligado ao quanto Ele lhe confiou. Consegue entender? O que Deus tem te confiado? Talvez nada demais.
Então, olha o que diz no livro de 2 Reis 13, do versículo 13 ao 19. Todo mundo está entendendo? Amém. Olha que interessante isso. Na Bíblia, onde que está, Jessé, esse teste sem aviso prévio? Rafinha? Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho a ver com você? Vá consultar os profetas do seu pai. Opa, vai em segunda Reis. Coloca o versículo 14, por favor. Procura para mim, por gentileza, vê se é o versículo 19. 2 Reis 13. Ah, não, é porque está no 3, é 13, perdão. Talvez eu falei, ficou parecendo 3, é 13. Não estou doido, é isso mesmo. Versículo 13. Olha que interessante, onde que a Bíblia nos mostra esse tipo de teste. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Aí ele continua. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Olha que interessante, né? O profeta que curava, que fazia tantas coisas, né? Morreu com uma enfermidade, não morreu de morte morrida, talvez, simplesmente. Mas Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava e, curvado sobre ele, chorou, dizendo: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. A mesma expressão que Eliseu disse diante, né, de quando a carruagem desceu com Elias ali. E aí ele continua. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Assim fez o rei. Olha só, Fred. Pegou o arco nas mãos, disse ao rei de Israel. Olha só. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e ele pegou o quê? O arco. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, Jeoás, e lhe disse: abra a janela. Ele abriu a janela, que dava para o leste, e falou: atire. Assim fez o rei. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Versículo 18. Olha que interessante. Em seguida, Eliseu lhe disse: pegue as flechas e golpeie o chão 3 vezes. Pegue a flecha e golpeie o... Pegue a flecha e golpeie o chão com elas. E ele continua. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. Versículo 19. O homem de Deus, Eliseu, ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. Gente, me fala aqui, Célia, Miriam, o rei sabia que estava sendo testado? Sabia, Anise? Meu Deus, por que ele não falou: meu irmão, por que você não falou que era para bater o máximo de vezes que eu pudesse? Estão entendendo? Ele estava sendo testado, sem saber que estava sendo testado. E ele falou o quê? Beleza, agora somente por 3 vezes você destruirá. Das próximas você vai o quê? Perder. E olha que intrigante o próximo versículo. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Sem nenhum tipo de burburinho, Eliseu, o grande profeta. Depois disso, o Senhor, após se alegrar da vida de Eliseu, não, o Senhor não tem vaidade, meu irmão, é vir cumprir nosso propósito, entende? E Eliseu morreu sem a chance, Wilker, do rei falar o quê? Que deixa eu repetir esse teste. Tem teste que não dá para repetir. Então, qual que é o ponto aqui? O rei, com certeza, queria fazer esse teste de novo, mas bater 1000 vezes, mas não adiantava mais. Então, o que esse teste mostrou? Aqui, a sua vontade própria produziu o que intuitivamente, instintivamente, saiu do rei. E o que saiu do rei? Saiu do rei, o que saiu do rei? O rei ganhou quantas batalhas, gente? Então foi revelado que o coração do rei, ele era capaz de contemplar quantas vitórias? Somente 3. Isso mostrava o quê?
que ele viveu sem paixão, ele viveu com apatia, e isso foi exposto em um teste que ele não sabia que estava fazendo. Isso refletia o caráter daquele rei. Ele falou, pega e bata as flechas. Ele pegou e 1, 2, 3. Isso refletia o caráter, a apatia dele, para governar o povo de Deus, para estar liderando. Meu irmão, não dá para ser com apatia, não dá para ser de qualquer jeito, não dá para ser com corpo mole, não dá para ser com preguiça. Está entendendo? Então, isso foi algo que expressou a natureza daquele rei. Ele foi exposto naquele teste. Mas o Senhor não nos coloca nesse teste para nos envergonhar, para caçoar de nós, para zombar de nós. Mas Ele está procurando pessoas que Ele possa confiar. Estão entendendo? Sim ou não? Então, repetindo, você só sabe o quanto Deus confia em você, pelo quanto Ele lhe confiou. As duas histórias que hoje eu estou querendo compartilhar, que falam sobre Eliseu, essa a primeira, e a segunda nos mostra como que nós somos expostos a vários testes. E a palavra fala assim, no livro de Reis 19, 1 de Reis 19, todo mundo conhece a história de Eliseu? De Elias? Elias matou quase mais de 400 profetas de Baal. Ele ficou extremamente cansado, foi ameaçado por Jezabel, que jurou pelos deuses daquela terra, que se ela não fizesse com ele o mesmo que Elias fez aos seus profetas, ela que colhesse o pior daqueles deuses. Elias ficou com medo, a palavra fala que ele foi andando por um dia de caminhada, chegou a um pé de uma árvore, de um zimbro, e ele fez o quê? Pediu a morte. E ele falou, Deus, eu não aguento mais, me leva, eu não sou melhor que meus pais, eu só tenho eu. Aí Deus falou com ele o quê? Tem só você não, meu filho. Gente, tem mais 7 mil. De 1 para 7 mil é muita coisa, não é? Às vezes a gente acha, só tem eu que faço isso. Não, não é não, meu irmão. Tem mais 7 mil, fica de boa. E aí Deus falou com ele, mas beleza, é isso que você quer? Então, vai para o monte. Aí ele foi no monte, lá você vai receber a instrução. Ele recebeu a instrução e ele foi então caminhando até Eliseu. Quando ele chegou até Eliseu, Eliseu estava o quê? Alguém sabe o que Eliseu estava fazendo? Eliseu estava? Como? Arando a terra com os bois, exato. Gente, vamos lá, hein? Fazer um propósito de leitura da Bíblia. Então, a primeira coisa que a gente entende é que, normalmente, na palavra nos mostra isso, Deus, Ele só pega aqueles que estão trabalhando. Não foi assim Jesus? Jesus pegou Mateus, que estava fazendo o quê? Cobrando impostos. Depois foi Pedro. Pedro estava descansando. Pedro estava pescando. Foi assim com Eliseu. Eliseu estava arando a terra com seus bois e chegou então o profeta até ele. Então, naquele momento, olha o que fala em 1 de Reis 19, no versículo 19. 1 de Reis 19, 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou, lançou sobre ele um manto, e olha só. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias. Gente, vocês conseguem perceber que Elias não falou nada com Eliseu? Ele só jogou o manto. Ele não expressou nada, ele não falou nada. E aí Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias. E disse, deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. Então, ele disse para Eliseu, o profeta Elias, vá, volte. Lembre-se do que fiz a você. Olha só, algumas passagens dizem assim, vá, o que tenho eu contigo? O que fiz eu demais, na verdade? O que fiz eu demais? Vá, volte. Olha para você ver que interessante, não teve nenhuma palavra de confirmação no sentido de, não que o manto não fosse suficiente, mas você é o grande profeta que me substituirá. Deus está com você para todas as nações. O Senhor te conduzirá com unção dobrada. Não tinha nada disso. Ele simplesmente jogou o manto. Quando Eliseu foi correndo atrás, deixa eu só despedir, o que ele fez? Vai, meu irmão, está tudo certo, esquenta não. Porque ele não trouxe para si também nenhuma glória, o profeta. E ao mesmo tempo, o que ele estava fazendo ali? Testando Eliseu.
E a palavra fala que Eliseu de imediato correu, queimou todas as parelhas, fez um churrasco gostoso com os bois, e ele foi servir ao profeta, andar com o profeta. Então, esse foi o primeiro teste, ele foi de imediato. Ele não pediu para terminar de arar a terra, e aí assim que terminasse ele fosse seguir, ele foi de imediato. Não teve nenhuma palavra, olha meu filho amado, não. Ele simplesmente lançou o manto, e ele acreditou que aquela capa trazia sobre ele uma autoridade espiritual, para ser herdeiro daquela unção que o profeta Elias carregava. Então, é muito interessante quando a gente para ver aqui. Será que nós precisamos normalmente receber confirmação de pessoas para viver o nosso ministério? Será que a gente depende de aprovação de homens? Será se a gente está esperando alguém colocar a mão sobre a nossa cabeça para que nós sejamos liberados no nosso ministério? A palavra fala assim, que nos foi dado poder através do Espírito Santo de Deus. Quando dele, ele derramou do seu Espírito sobre toda. E a palavra fala o quê? No livro de Joel, que depois fala no livro de Atos 2. O Espírito Santo de Deus, hoje, faz morada em nós. E nós temos nele a autoridade, poder. Nós temos nele a unção. Nós temos nele poder para fazer coisas maiores que o próprio Jesus fez aqui na terra. Então, nós não dependemos de aprovação de homens. Muitas vezes Deus usa pessoas, como usou Elias, para julgar sobre ele a capa. Mas às vezes nós ficamos esperando a aprovação de homens. Então, os elogios são importantes, sim ou não? Sim. Mas o elogio é simplesmente um suplemento da dieta. Mas a dieta verdadeira é a palavra rema. A dieta verdadeira é a escritura. É o que Deus sopra em nossa vida, é o direcionamento de Deus. Os suplementos, eles nos ajudam em momentos ali difíceis a criarmos encorajamento, força, validação no momento que a gente precisa, mas ele não pode ser o nosso sustento. Sabe por quê? Porque se você vive por elogios de homens, você também morrerá pela crítica destes. Amém? Então, a palavra mostra sim, em Marcos 6, no capítulo 4. Marcos 6, no capítulo 4. Jesus lhe disse: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. E tinha que ser assim mesmo, entende, Célia? Porque é uma unção muito grande. E se você espera da sua própria casa, dos seus próprios conterrâneos, a validação, talvez você vai se acostumar a viver com base nos aplausos. E esse ministério, meu irmão, ele se vive por submissão e obediência. Submissão e obediência. Amém? E agora, dando sequência a tudo isso, a palavra fala assim que para que Eliseu recebesse o que ele queria de Elias, ele precisava vê-lo subir aos céus. E aí 2 de Reis 2:1 diz assim, 2 de Reis 2:1. Quando o Senhor levou Elias aos céus em vamos antes um pouco aqui, ó. Vamos do 1 mesmo. Quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei ir. Só então desceram a Betel. Gente, cada cidade dessa que eles passavam, existiam escolas de profetas. Portanto, que a palavra fala que os outros profetas chegavam até ele e falavam: você está sabendo que ele vai morrer, ou que ele vai subir, ou que ele vai partir? Quem eram esses que já sabiam que um cara ia morrer, ia partir, ia subir? Profetas, estão entendendo? Tinham escolas de profetas. E a palavra fala assim, que aonde eles iam, Elias virava para Eliseu e falava assim: aqui, fica aqui. Esse foi um dos primeiros outros testes que ele foi passando, porque todos já reconheciam que ele era o sucessor de Elias. Então todos já reconheciam a liderança de quem?
de Eliseu. E Eliseu poderia assumir naquele momento seu ministério. Não, então vou liderar essa escola aqui de Betel, porque, cara, são muitos profetas aqui. Entende? Entende, Simone? Eu vou exercer aqui a minha autoridade, a minha liderança. Mas em todos os momentos, ele soube fazer o quê? Dizer não a oportunidades que lhe foi dada. Isso era uma oportunidade para ele. Não era só um fica aqui descansando, não, fica aqui com esses caras, fica com esses profetas. Então, em Betel, os membros da comunidade não era dos Zé Ruela, que não estava nem aí para Deus, não, gente. Desculpa. Mas está falando de quem? Vamos lá, os membros da comunidade dos profetas. Foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? Profeta não é de se esperar que não ia saber, né? Eliseu respondeu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, tão certo como vive o Senhor, como tu vives, não te deixarei ir. Só assim foram a Jericó. Próximo. Então em Jericó, os membros da comunidade ele podia liderar a comunidade dos profetas de Jericó, Wesley. Ele não quis. Então, Eliseu falou o quê? Tão certo como vive o Senhor, eu não vou ficar e eu vou te seguir. Próximo. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Mais uma vez, fique aqui. Ele respondeu, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir. Só então partiram juntos. Próximo. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, 50 membros da comunidade dos profetas os acompanharam e ficaram à distância. Você vê? Ele podia ter ficado com 50 lá. Já pensou? Ó, gente, ali, ó. Vocês vão ver o que vai acontecer, tá? E quando acontecer, eu vou ser aqui não preciso nem falar, mas o que vou substituir. Então, não, a palavra fala assim, que ele tirou o manto, obrigado. Quando Elias, volta ao versículo 7, por favor. Aí. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, 50 membros da comunidade dos profetas acompanharam e ficaram à distância, versículo 8. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele e bateu na água. As águas se dividiram e os dois atravessaram em terra seca. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, que posso fazer em seu favor, antes que eu seja tirado de você? Qual era a condição para que o pedido de Eliseu fosse cumprido? Qual era? Ninguém? Qual era a condição para que o pedido de Eliseu a Elias fosse realizado? Ele o quê? Tinha que ver Elias subindo, não é isso? Essa era a condição. E aí, a palavra fala assim, que eles chegaram tão perto disso acontecer, que Elias perguntou, beleza, ainda não terminou todo o processo, mas o que você quer que eu te faça? Já me fala de uma vez, porque se você fizer tudo certinho até o final, vai te acontecer. E o que ele falou? Eu quero o quê? Porção dupla. O que posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? Eliseu respondeu, dá-me porção dupla do teu espírito. Mas eu quero fazer uma pergunta. Cada um só dá o que tem. Como que Elias podia dar porção dupla para Eliseu? Todo mundo aqui já fez algum empréstimo uma vez na vida? Você já foi no banco e viu se o banco te empresta o dobro do que você tem? Nunca na vida, gente. O máximo que ele faz é o quê? Eu tenho um imóvel de R$1 milhão. Então o banco vai lá, ele pega o seu R$1 milhão, a sua casa de R$1 milhão, trava ele, fica ali com o banco bonitinho, travadinho, e o banco vai lá e te empresta R$700 mil, com 30% mais ou menos de deságio, porque se você não pagar, o banco ficou com tudo que você pagou de parcela, mais a sua casinha. Consegue entender? Então, ninguém tem R$1 milhão em patrimônio e consegue R$1 milhão com o banco. Não, isso não existe. Ou vai conseguir 800 mil, ou vai conseguir 700 mil, mas a quantia exata não consegue. Quem dirá o dobro? Consegue entender? Então, como que ele pediu porção dobrada? Aí, logo depois disso, versículo 10, Elias disse, o seu pedido é difícil. Se, porém, você me vir quando eu for tirado de você, terá o que pediu.
Do contrário, pode manter e não será atendido. E o que aconteceu ali? Logo após isso, o que aconteceu? Desceu do céu, então vamos ler juntos. Versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo, puxadas por cavalos de fogo. Mantém nesse versículo, que os separou. Quem aqui já ouviu a música que Elias subiu na carruagem de fogo? Ou já ouviu isso? Gente, a palavra não fala que Elias subiu na carruagem de fogo. Não existe isso na Bíblia. Quem fala que Elias subiu na carruagem de fogo é uma teoria pessoal, mas não existe isso na Bíblia. Na Bíblia fala, e está exatamente assim no original, que Elias subiu aos céus em um redemoinho. Do original vem redemoinho, tempestade de ventos, forte tufão. Então te enganaram quando falou que ele subiu na carruagem de fogo, né? Ele subiu no redemoinho. E sabe qual que é o mais interessante? Que esse redemoinho de fogo, a palavra fala que quando Eliseu viu, ele gritou, ele exclamou, não é isso? Carruagem de fogo, seus cavaleiros, tal. Mas ele manteve seus olhos fixos em quem? Elias subindo. Porque se ele ficasse distraído com a maravilha da carruagem, com a maravilha do cavaleiro de fogo, talvez ele não receberia do quê? Da porção dobrada que ele pediu. Estão entendendo? Tem pessoas que quando chegam na promoção de Deus, ela se glamoriza com toda a situação que lhe foi dada, entende? Ela se encanta com os requintes, com os prazeres, com o glamour da situação, com a autoridade que lhe foi dada, e ela se perde, distraída com o poder, distraída com a maravilha. Então a palavra diz assim, que ele subiu no redemoinho, não na carruagem, que era um elemento de distração. E olha que interessante, versículo 12. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Quando já não podia vê-lo, Eliseu agarrou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Quando já não podia mais vê-lo, ele estava com seus olhos fixos em Elias. E a palavra fala assim, que Eliseu agarrou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Versículo seguinte. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. E aí, lendo o versículo 14, então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. E quando você vai ler toda a história de Eliseu, ele fez o dobro de milagres que relata sobre os milagres de Elias. Elias acho que relata 13 grandes milagres. De Elias são 7, de Eliseu são 14. O dobro. Consegue entender? Mas para isso os olhos deles tinham que estar aonde? Fixos no seu alvo. Quantos de nós estamos distraídos com as conquistas que essa vida pode nos proporcionar? Todos queremos um carro melhor. Ainda que você já tenha um carro bom, quantos de nós nos queremos um carro ainda melhor? E não está errado. Isso é bom, a ambição é positivo. Não a ganância, mas a ambição é positivo. Quantos de nós não queremos uma casa melhor, num lugar melhor, ou numa estrutura melhor? Está tudo certo. Mas quantos de nós temos nos perdido com as distrações daquilo que essa vida pode nos oferecer? Quantos de nós temos vivido uma vida fria, longe da presença de Deus? Porque nós estamos distraídos com o nosso trabalho, com o nosso desempenho, com a nossa performance. Todos nós precisamos nos autodesenvolver, todos nós precisamos ganhar mais e melhor, todos nós precisamos literalmente governar para que o governo saia da mão dos ímpios e venha para as nossas mãos. Porém, se o nosso foco está nos presentes e não no galardoador, a gente jamais viverá a plenitude da unção que Deus nos preparou para viver. Jamais. Você pode orar e curar a dor de cabeça de uma pessoa, mas você jamais vai conseguir orar e trazer curas difíceis de acontecer. Você pode até orar
e ver uma situação simples acontecer, mas talvez você jamais verá o mover de Deus de forma poderosa através da sua vida. Talvez você viverá com altos e baixos na sua vida emocional. Ou talvez você viverá pleno do poder de Deus. Amém? Então, as promoções, elas nos acompanham quando nós somos aprovados. As promoções nos acompanham quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor. Foi assim com os 12 discípulos de Jesus. Quando Jesus estava chamando os 12 discípulos, Ele ofereceu para eles aquilo que Ele falou. Quero ler aqui com vocês. Quero saber se foi isso que Ele falou. Marcos 6, 4, desculpa, por favor em João 15, 16. João 14, versículo 15 e 16. João 14, 15 e 16. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Na verdade, então, não era esse versículo, mas é que ele reforça que tudo que nós pedirmos, o Senhor nos concederá. Tudo. Isso só foi ofertado aos discípulos depois de toda a caminhada com Jesus. A primeira coisa, Jesus só falava o quê? Pedro, vem, segue-me. Obviamente, eles se conheciam. Mateus, vem, segue-me. Mas ele não ofereceu de início. Ariane, tudo que você pedir em meu nome será concedido. Isso só foi falado quando? No final. Depois que eles foram aprovados. É assim na nossa vida. Então nós estamos aqui porque a palavra fala que nós devemos exortar um ao outro em amor. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Nós devemos buscar a Deus, não simplesmente para poder ser usado na nação, não. Nós devemos buscar a Deus porque nós precisamos dEle. Porque Ele é o nosso alento, Ele é a nossa alegria verdadeira, Ele é o nosso propósito de vida, Ele simplesmente é o que é e tudo para nós. Então, ao invés de você orar buscando para o seu irmão, que isso faz parte da Bíblia, ora primeiro buscando para você. Ora primeiro para você conhecer o Deus que você serve. Ore ao ponto que você possa chegar aqui, você esteja cheio a ponto de transbordar, mas busque para você, meu irmão. Busque a presença dEle, busque a comunhão com Ele. A palavra fala que o Espírito Santo de Deus foi nos dado, nos deixado, para que tenhamos comunhão. Olha só, o que ele fala? Que o amor de Deus, não é isso? Porque deu seu Filho. A graça do Senhor Jesus, porque Ele veio e se entregou por nós. E o quê? A consolação, não é isso? Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, gente, está conosco para comunhão. Se nós temos estudado, trabalhado, feito academia, dieta, divertido, feito tudo demais, e não tem sobrado tempo para comunhão com Deus, a sua vida está errada. A minha vida está errada, se assim estiver. Isso não é religiosidade. Isso não é ser santarrão. Isso não é exigir algo que é impossível para o homem, não. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é só você vir à igreja. O Evangelho é a comunhão com Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é comunhão. Vir à igreja faz parte dessa comunhão, mas isso ela não define a comunhão. O Evangelho se vive no seu quarto quando você busca Deus, e também se vive aqui. Mas em nome de Jesus, que a gente possa se sentir incomodados pela frieza espiritual que talvez estejamos. Não que estamos, mas é um confronto, é uma provocação, entende, Milena? É uma provocação. Que estejamos incomodados se não temos tempo de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Qual foi a última vez que você entrou no quarto e falou: Senhor Jesus, eu quero só transbordar aqui com o Senhor. Deus, eu quero só orar em línguas para ser edificado aqui no próprio Espírito. Jesus, eu só quero me derramar na sua presença. Hoje eu não vim interceder, hoje eu não vim pedir, hoje eu não vim clamar, hoje eu vim só desfrutar da comunhão. Sabe quando você vai para a casa do seu pai ou da sua mãe?
e você vai tomar um café, desfrutar da presença, sei lá, jantar, almoçar, só colocar o pé na rede e ficar trocando ideia. Sabe quando você vai encontrar com seu filho, você marca, eu não sei, com a sua esposa, com seus amigos, sabe aquele momento só de comunhão, entende, Aparecida, de desfrute? É isso que o Espírito Santo quer. É o nosso tempo de desfrute com Ele, sério. O Espírito Santo não está preocupado que você vai lá buscar, porque o Brasil, claro que isso também ocorre, as regiões espirituais estão sendo disputadas, como diz a palavra. Não, isso também, mas o principal é a comunhão, é o desfrute da presença dEle, é ser conduzido por Ele, é viver de forma sinestésica, quem sabe sentir o toque de Deus literal. Por que não? Talvez você esteja frio demais, mas você não está, em nome de Jesus. Talvez você precise ler um pouco mais. O livro de Atos, as 14 epístolas de Paulo, Apocalipse. Talvez você precise de viver e ler um pouco mais os grandes homens da fé. Talvez você precise ler um pouco mais para você entender que a presença de Deus ela é literal. Que a manifestação do Espírito Santo ela é tão presente quanto o ar que estamos respirando. Talvez precisamos disso para reacender a chama que há em nós. Talvez nos tornamos cartesianos demais por um mundo muito lógico e racional. E esquecemos que existem principados e potestades disputando regiões celestiais, disputando a nossa atenção. Hoje eu estava lendo Apocalipse 12 e nós vamos terminar. Quantos de nós talvez estejamos alheios? Olha só, Apocalipse 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as suas cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Quem que é esse? Que a cauda dele arrastou 1/3 das estrelas do céu. Essas estrelas são quem? É a estrela cadente? São anjos. A gente chama de estrela, mas são anjos. Então, a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. E aí ele continua, cadê? Lançando-as na terra. Lançando-as aonde? No buraco negro, gente. Aqui onde a gente está, na terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ele continua. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse durante 1267 dias e 60 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes. E sim, perderam seu lugar nos céus. Onde que estava ocorrendo essa batalha, Consolação? Nas regiões celestiais. E a palavra fala que essa batalha, ao ser perdida por esse dragão, com o seu 1/3 dos anjos, eles foram julgados para onde? Para a terra. Então, a mulher fugiu para o deserto. A mulher fugiu para o deserto, para o lugar onde lhe havia sido preparado por Deus, para que ele sustentasse durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e sim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, e ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Gente, vocês estão entendendo isso aqui, Wilker? Que engana quem? A palavra não mente, a palavra não traz de forma maquiada, não. Olha só o que ela fala. Então, o grande dragão foi lançado, e o diabo, ou Satanás, que engana quem? O mundo todo. Será se você não está sendo enganado? Estão entendendo? Que engana o mundo todo. Quando fala o mundo todo, inclui até os filhos de Deus, que muitas vezes são enganados. Porque estão distraídos, estão olhando para a carruagem, em vez de olhar para o alvo, estão olhando para as conquistas, em vez de olhar para Deus, estão olhando para as dificuldades, em vez de buscar a intimidade. Então, o diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, nós estamos sendo enganados.
Você está sendo enganado? Você tem ignorado a presença ou a realidade do diabo e seus 1/3 dos anjos que caíram dos céus? Você tem ignorado isso? Você tem vivido como se fosse só Deus e está tudo certo? Não é isso que a palavra ensina. Versículo 10 diz assim: então houve uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Gente, olha isso, a palavra fala que Ele é um Deus justo. E se nós temos brecha na nossa vida, nós temos quem? Um acusador que foi lançado fora, mas ele está na terra, e ele se achega diante de Deus, como se ele chegou na situação de Jó, e falou o quê? Ah lá, seu servo Jó, assim é fácil, olha o cerco ao redor dele. Assim é muito tranquilo, tem de tudo, é rico, não falta nada, a família é próspera. Olha isso, então nós temos um acusador, e se nós estivermos em pecado? E se nós estivermos cultivando a nossa vida buracos? Se nós estivermos cavando o nosso próprio, o quê? Motivo de acusação. Nós começamos a colher aquilo que não precisamos colher. O evangelho, gente, não é um evangelho maquiado, não é um evangelho de amor, não. É amor, mas é também exortação. Entendem? Às vezes estamos cavando os próprios buracos para que um acusador venha diante de Deus e fale assim, ah lá, ó, ali ó como é que está, e está querendo isso? Como é que vai ser? Com meus filhos é assim, com os seus não? E a palavra fala que Ele é um Deus justo. Estão entendendo? Então, olha o que ele continua dizendo, já estamos terminando. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Gente, aqueles que venceram o enganador, aqueles que venceram o que tinha o acusador apontando, não foram todos os filhos, não. Foram aqueles que venceram pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro, porque senão ninguém teria poder de vencer. E aqueles que tinham o quê? O testemunho da palavra, que tinham um testemunho que deram diante da morte, o testemunho da palavra. Não é você pegar a palavra e ficar usando, cheio de buracos na sua vida, não. É você estar primeiro selado pelo sangue de Jesus, que todos nós estamos, e depois o quê? Respaldado pelo testemunho que estamos vivendo. Amém? Aleluia, gente. Às vezes a gente fala muito da graça, e a gente se esquece do que vem para nos tirar da graça. Estamos terminando, só vou terminar essa parte. E ele diz assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Gente, vocês esquecem que o diabo está derrotado, mas ele está aqui. Ele é o príncipe da potestade, dos ares. É o enganador do mundo. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Amém, gente? Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, nessa casa, o diabo não vai enganar ninguém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor, Pai, para que a Tua luz, Deus, ilumine o nosso caminho, ilumine a nossa vida. A Tua palavra diz em Salmo 119, que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. Ilumina, Senhor, o nosso caminho. Nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades. Nos ajuda, Senhor Jesus. Somos tão pequenos e falhos. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos viver uma vida de intimidade. Nós queremos viver uma vida, Deus, de obediência. Nós queremos viver uma vida de comunhão. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque é o Senhor, Deus, quem nos sustenta. É o Senhor quem é a nossa rocha, não nós mesmos. É o Senhor, Deus. É o Teu sangue em primeiro lugar que nos dá vitória sobre tudo que se levanta contra a nossa vida, contra o diabo, os seus anjos que com ele trabalham.
nós temos o sangue do Cordeiro que foi vertido, derramado na cruz. Oh Jesus, obrigado, Pai. Oh Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas. Oh Deus, que nós possamos nos levantar no Senhor com autoridade, porque com Deus nós governaremos. A palavra fala que com o Senhor nós reinaremos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deu o direito à vitória. O Senhor primeiro morreu por nós, para que desfrutássemos de uma vida e vida em abundância. Senhor Jesus, que venham os testes, que continuem as provas, mas cremos que em todas seremos aprovados. E com a aprovação vem o galardão do Senhor. Com a aprovação vem, Deus, a tua recompensa, Pai. Senhor Jesus, obrigado. Declaramos a tua força. Declaramos a tua força sobre a tua igreja. Declaramos o renovo do Espírito Santo do Senhor. Deus, que o Senhor esteja protegendo a cada um, trazendo discernimento, entendimento, sabedoria, unindo casais, famílias, unindo os teus filhos, em prol do propósito, Deus, que é o reino de Deus. Nós temos a mente de Cristo e não seremos enganados pelo príncipe desse mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a sua força. O Senhor é o seu escudo. Contigo você não anda para trás, meu irmão. Não existe armadura para as costas ali, quando Paulo descreve todas as armaduras espirituais. Porque com Deus a gente somente avança. Em nome de Jesus, seja o Senhor a sua força, seja o Senhor o seu alicerce. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós reconhecemos a tua palavra como suficiente para que nós possamos viver uma vida reinando com Cristo. Em nome de Jesus, repreendemos tudo que se levanta contra os teus filhos nesse momento. Nos unimos em oração. Nos unimos em oração. Fechamos qualquer brecha aberta nesse momento. Como uma família espiritual, protegemos uns ao outro, Pai. Derrubamos qualquer seta pelo nome de Jesus. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenará. Essa é a nossa herança no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aqueles que são mais que vencedores, aqueles que são eleitos, aqueles que são parte de uma nação salva, escolhida, uma nação santa. Dê um aplauso, dê um glória a Deus com força. Aleluia! Aleluia!